Bem-vindo, bem-vinda ao Sporteca Talks, tecnologia e inovação no esporte. Um podcast semanal sobre os assuntos mais quentes nessas áreas e a visão dos profissionais que estão transformando de fato a indústria do entretenimento esportivo. Estamos na segunda temporada especial Copa do Mundo e para falar hoje sobre o Catar, país sede. Informações para você, fã, torcedor, torcedora, para quem quer fazer negócios com os países árabes, entender um pouco mais da dinâmica, da cultura do Catar e, evidentemente, as inovações, o que vem pela frente nesta edição. Então, chega mais, porque hoje eu converso com o Tamer Mansour, que é secretário-geral da Câmara de Comércio Árabe Brasileira e CEO, ou seja, um prazer recebê-lo aqui, porque a gente vai ficar por dentro de tudo o que acontece nos países árabes, em especial vamos falar do Catar. Bem-vindo, muito bom tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e espero que a gente consiga enriquecer cada dia mais essas informações sobre o Catar e sobre os países árabes. Bom, vamos falar dessa expectativa, né? A primeira edição de uma Copa do Mundo no Oriente Médio, numa data diferente, né? Vem aí a partir de novembro, com uma expectativa muito interessante do ponto de vista de negócios, né? Porque, evidentemente, a gente acaba conhecendo um país através do futebol, o esporte é uma porta de entrada. Então, eu queria que você explicasse um pouco, no primeiro momento, o papel da Câmara, né? Como é que ela atua representando, são 22 países, é isso? Perfeitamente. A Câmara do Comércio Árabe Brasileira, esse ano, em julho, nós completamos 70 anos. Que maravilha. De existência. Nosso escritório matriz fica em São Paulo. Somos uma Câmara muito privilegiada por ter negócios e ligações com os 22 países árabes que são representados pela Liga Árabe e com o Brasil. O objetivo, quando esses comerciantes e negociantes árabes ou imigrantes árabes abrir essa Câmara, era realmente aproximar e estabelecer um ligado e um link entre os países de origem, de onde as familiares deles vieram, e o Brasil. E o negócio saiu de brincadeira e entrou no sério. O Brasil teve, durante os últimos anos, um interesse muito grande pelo mercado árabe, pelo destino dos seus produtos, e também começou a estabelecer umas parcerias muito estratégicas. Pra você ter ideia, hoje os países árabes em conjunto são o terceiro maior destino das nossas exportações. Então os árabes têm uma representação muito forte. Mas o que também nos deixa um pouco mais satisfeito em relação a nossas relações comerciais e econômicas, que a guarda-chuva governamental que o Brasil vem fazendo com os países árabes nos últimos anos, na última década, é uma guarda-chuva que estabeleceu uma relação muito legal, uma relação muito transparente. E isso começa cada dia mais abre um link de investimentos árabes no Brasil. Então, hoje, nós temos um investimento árabe de cerca de 20 bilhões de dólares, maioria entre real estate e infraestrutura, mas nós enxergamos que esse link ele pode abrir mais, Os árabes cada dia estão se transformando como parceiro. O Brasil mostrou nos últimos anos, especialmente na dificuldade da pandemia, que é um país confiável, um país parceiro na questão da segurança alimentar, uma vez que os países árabes ficam numa região semiárida e árida, então produção de alimentos complica muito, e isso transformou a nossa relação como parcerias estratégicas. E quando a gente fala de parcerias estratégicas, você não pode levar tudo a sério, Nós precisamos também sair um pouco do link do comércio e entrar em algumas áreas que têm um pouco de ligado entre os árabes e os brasileiros. Então a Câmara, em 2018, quando ela montou o seu novo planejamento estratégico, ela olhou na relação entre o Brasil e o mundo árabe, não apenas no âmbito comercial, mas ela observou muito o âmbito cultural, social e econômico. Então, hoje, quando a gente fala sobre a nossa relação social com os países árabes, a gente pode começar falando que é 1/3 da população brasileira é de origem árabe. Você tem aí cerca de 12 milhões é de origem árabe, e isso é muito importante para a nossa relação. Os árabes, quando vieram para cá,
ensinaram o Brasil um pouco mais sobre como fazer negócio. Não é à toa que Mascate é a coisa mais famosa, junto com Rua 25 de Março, quando trata dos árabes. Mas nós tivemos um presidente da República de origem árabe, nós tivemos excelentes médicos, como de origem árabe. Então, isso tudo fez a parte social se incrementar mais. Quando a gente fala da parte cultural, existe bastante ligado entre os árabes e o Brasil. Existe 3.000 palavras de origem árabe no dicionário português. Então, tudo isso enriqueceu as relações. E é claro que, por outro lado, os árabes são apaixonados pelo Brasil. É claro que inicialmente era a febre da Copa do Mundo, depois se transformou um pouco mais sobre a febre do futebol, depois se transformou um pouco mais sobre a febre do futebol e café. Depois os árabes começaram a conhecer também o destino do carnaval. Então as coisas começaram a se incrementar cada dia mais. E a Câmara faz isso. Nós fazemos, o nosso trabalho é incrementar as relações, é colocar os contrapartes na mesma mesa para negociarem com total transparência, e independente de que área ou de que setor, nós somos muito focados em realizar e providenciar o âmbito do negócio, independente de que setor. E o esporte, né, Tamer, ele abre portas, evidentemente a gente tem o lado do entretenimento, né, do entusiasmo, da paixão, né, mas é claro que tem o lado do business e a gente aqui fala muito sobre isso, né, tecnologia, inovação, negócios. E com a Copa se aproximando e no Catar, de que maneira vocês enxergam como possibilidades, né, como oportunidades para empresas brasileiras também conhecerem mais a cultura, né, do Catar e pensarem em oportunidades de negócios? E, ao contrário, quais relações vocês também estão abrindo ou fortalecendo para que empresas árabes olhem para o mercado brasileiro, um recorte para o esporte, para o futebol, evidentemente, né? A gente sabe que os clubes árabes vêm investindo cada vez mais no futebol mundial, né? Com interesses aí bem substanciais, né? E com o momento de Copa a gente acaba ampliando um olhar, né, para essa cultura e para as oportunidades de negócios. E ainda assim com o comitê que vocês criaram também na Câmara para aproximar esse tipo de relação, né? Comitê de esporte. É verdade. Deixa eu organizar minhas ideias, então. São muitas coisas. São bastante coisas. Mas vamos começar pela Copa do Mundo. Há 4 anos atrás, e na realidade o Brasil, o Catar foi anunciado há mais de 4 anos, né? Sim. Mas quando o Catar foi anunciada como sede para a Copa do Mundo, todo mundo tomou um susto, né? Como os árabes, a restrição, a cultura, a dificuldade, a mulher que não dirige, não sei o quê. Então, foram para os árabes, digamos, 8 anos de marketing de graça. Porque tudo que o Catar vem aplicando e mostrando, ele, na realidade, é uma representação da região inteira, da região do Golfo inteiro. Então, eu digo que a Copa do Mundo ajudou muito a Catar e os países árabes a demonstrar a nova cara, sabe? É claro que nós, como árabes, temos as nossas tradições, não é ligada à religião, mas é ligada muito à cultura. Nós temos uns laços familiares muito fortes, temos o respeito pela família é muito grande. Nós não podíamos imaginar um dia que dentro de uma mesa de jantar, tendo um filho ou uma filha mexendo no Instagram ou no Facebook. Era o mais importante esses momentos para a gente debater e conversar e no final da conta, a última palavra é a da mãe, né? Não é do pai, só para deixar claro. Então, o Catar veio demonstrar isso para os países fora da nossa região. E eu digo que foi uma grande experiência. Quando nós fomos para o Catar, eu particularmente há 10 anos eu fui para o Catar, e quando começou as primeiras obras dentro do âmbito da Copa do Mundo, a Catar mudou muito. O mindset da população mudou muito. A cultura de ser muito objetivo, de ser muito prático, de aceitar cada dia mais o expatriato mudou bastante. Então hoje, quando você entra num país como o Catar, você não consegue identificar quem é o Catar e quem é o estrangeiro, a não ser se a mulher usa uma roupa diferente um pouco ou o homem usa a roupa tradicional. Mas dentro desse âmbito, o Catar abriu muito
para empresas estrangeiras trabalhassem. E durante os últimos 4 anos, nas construções do estádio, e aí daí volta aí, Qatar organizou dois mundiais do clube e inclusive times brasileiros participaram. Graças a Deus os 2 perderam. Depois nós vamos falar sobre as suas predileções aqui, para quem você torce, vai torcer na Copa, enfim, aqui no Brasil, fora. Claro. E demonstrou muito a importância do profissional brasileiro. Eu acho que o brasileiro, por natureza, e eu digo o profissional, e não é só apenas empresa, porque é surpreendente o que você veja de empresas que cuidam desde recursos humanos, de recrutamento de profissionais, de marketing esportivo, de pessoas que trabalham no estádio mesmo. 90% são brasileiros, e isso dá muito orgulho, né? Então, o Brasil, eu considero que o ser humano, a população brasileira, ela deve se orgulhar muito. Porque, na realidade, o brasileiro não é só quem chuta e marca o gol. Sim. Os brasileiros que cuidam. Eu estive no estádio do Lusil, agora, recentemente, e as pessoas que cuidam do gramado, da cadeira, da organização, do campo de treinamento, todos são brasileiros. E todos são brasileiros que nem de São Paulo são. Para você ter ideia, são recrutados através de empresas internacionais e trabalham com muito orgulho, carregando a bandeira do Brasil. Então, sim, eu acho que o Brasil e a população brasileira conseguiu desfrutar dos negócios. O que faltou, e eu digo isso não é pela falta de vontade do Brasil ou pela falta da abertura do Qatar, mas você sabe muito bem que a região do Oriente Médio, especialmente a região do Golfo, ele tem uma ligação, ele tem uma aproximação muito forte com os países europeus. Por sermos colonizados por muito tempo pelos britânicos, por sermos colonizados pelos franceses, temos uma relação muito grande, muito forte com as empresas americanas. Então isso abre mais o link para essas empresas e dá mais vantagens para eles estejam na frente. Mas quando você fala do âmbito do futebol, por exemplo, não, a coisa muda. Você tem bastante treinadores, você tem bastante jogadores que jogam e que trabalham no Oriente Médio, especialmente no Qatar e na Arábia Saudita. Então, eu enxergo que a Copa do Mundo ela está fechando um ciclo. Ela não está dando mais oportunidades, ela não vai abrir mais oportunidades, ela vai abrir um país novo. Você vai ter aí, com todas as mudanças que aconteceram, e eu acho que isso mostra a flexibilidade do futebol, como que nós mesmo aqui no Brasil adaptamos e estamos adaptando para a mudança do calendário. Talvez até isso seja um guia para que o calendário do futebol brasileiro muda de vez. Os europeus mudaram bastante os calendários deles. Você tem campeonatos que vão continuar rolando, vão parar só na Copa do Mundo, vão voltar rolando. Então eu acho que a Copa deu também essa oportunidade de mostrar que o futebol não é uma coisa quadrada, e eu acredito também que essa Copa é uma Copa de transparência, porque você tem que respeitar todas as regras e ser muito transparente. E essa Copa, apesar de tudo que surgiu em termos de nomes, em termos de como um país tamanho do Qatar deve ter alguma corrupção ou outra, mas ninguém conseguiu descobrir absolutamente nada. Significa que seguimos, que devemos acreditar. Mas eu digo que é uma Copa muito transparente, porque o diálogo existiu, o respeito existiu. Nós temos algumas particularidades, nós somos países que é islâmicos, não existe uma proibição das pessoas consome ou tem seus direitos de consumir bebida alcoólica ou qualquer tipo de hábitos que é normal, mas existe um respeito muito grande entre a FIFA e o Estado do Qatar. Isso é muito importante. E eu acho que até as experiências que nós vimos durante as últimas 2 Copas mostrou isso, Nós tivemos, por exemplo, o Flamengo contra o Liverpool e a torcida do Liverpool invadiu, Como a torcida do Flamengo também. A torcida do Liverpool invadiu os estádios só que existia esse respeito, sabe? Existia que
Eu conheço que os árabes têm as suas particularidades, mas eu sigo, dentro do meu âmbito, dentro do meu hotel, dentro do meu local, eu consigo frequentar os meus hábitos diferentes. Então a Copa ela vem sendo uma Copa que vai batendo bastante recordes, quebrando bastante paradigmas, desde a temperatura, desde aquele campo climatizado que você estar no meio do campo e sentindo o frio do ar-condicionado, isso é verdade, eu senti isso na pele, mas eu acho que vai também ser uma Copa dos torcedores, vai ser uma Copa da paz, porque os torcedores vão ter essa sentimento de que nós estamos num país completamente diferente dos outros, Eu acho que até aí era a África do Sul, que é o nosso exemplo, antes da África do Sul, talvez era o México, que são os países que têm um pouco de diferença de que os outros, em termos de população, em termos de costumes, mas certamente a Qatar vai quebrar todos os recordes, os exemplos e as coisas engraçadas. E como eu te falei, eu acho que para o âmbito do negócio, de business, são 30 dias de que as pessoas vêm aprendendo e vêm levando também experiências, Você vai ter experiências únicas dentro do estado do Catar que você não vai e não viveu antes. Por exemplo, existe uma dificuldade muito grande de construções de hotéis. Então, existem alternativas. Eu não preciso estar no Catar para assistir o jogo. Eu posso estar em Dubai, pegar o meu voo 2-3 horas antes do jogo, assistir o jogo e voltar para Dubai. Nós temos uma seleção, inclusive, que é a seleção da Arábia Saudita, que tem uma coisa muito engraçada. A seleção da Arábia Saudita se classificou. E existe uma fronteira terrestre entre a Arábia Saudita e Catar. Então, os sauditas não querem só assistir o grupo dos sauditas, eles querem assistir o máximo. Então, o que eles começaram a fazer? Antes que comecem as restrições das entradas, a maioria da população saudita que vai assistir a Copa foi para o Catar, deixou seus carros lá, alugaram casas e aí voltaram para a Arábia Saudita e agora eles estão só esperando a Copa. Mas eles procuram ter os lazeres deles, então eu vou continuar tendo o meu carro, vou alugar uma casa para minha família ou para meus amigos. Então essa particularidade que a gente viveu um pouco na África do Sul, você vai ver ela bastante no Catar. Outra coisa única e particular que eu nunca tinha visto em nenhum evento esportivo antes é a começa de deslocamento de alguns cruzeiros. À beira das praias do Catar, porque você tem essa possibilidade de que a pessoa entra com o Catar com seu ingresso, ele pode ter essa possibilidade de ficar em cruzeiro e assistir os jogos da Copa. Então é uma Copa de alternativas. Nós estamos falando de um país pequeno, é um país que a dimensão geográfica não tem comparação com nenhum estado aqui, é muito pequeno. Mas eles têm alternativas, eles têm inteligência artificial, eles têm um marketing que guia eles e eles estão muito preparados, muito preparados. Você falou sobre pontos tão interessantes e que fazem parte do DNA da Sporteca também, que é de trabalhar com soluções para engajamento dos fãs, né, para soluções de melhoria da experiência nos ambientes esportivos, óbvio, né, na maior parte estádios, arenas, soluções para marcas e organizações do esporte, né, como é que a tecnologia, como é que tudo isso engaja o consumidor final, porque, obviamente, é quem está ali, né, aproveitando o entretenimento, mas dentro dessa cadeia você tem as marcas trabalhando, né, nas soluções, aí sejam B2B ou até o B2B2C, né, ou seja, chegando no consumidor final. E aí eu fico pensando, né, quando você foi falando dessa experiência nos estádios, você falou da operação, então trabalhadores, inclusive, né, grande parte aí brasileiros. Como é que os torcedores, os fãs vão ter essa experiência nos estádios construídos e com a hospitalidade árabe? E aí eu quero te perguntar sobre isso, né? Eu não conheço ainda, infelizmente não tive a oportunidade de ir a nenhum país árabe, mas gosto muito da cultura, estudo na medida do possível e tem muito esse calor, né, dessa hospitalidade, da forma de receber bem, de tratar bem. Então eu acho que vai ser um ponto interessante. Isso aproxima as culturas. A Copa é um momento também da gente
tentar, né, buscar essa parte de inclusão, de diversidade, de compreender as nações, né? Eu acho que é até um momento de trégua, e historicamente a gente sabe o poder de eventos esportivos, tanto Copa como Jogos Olímpicos, né? Então, eu quero te perguntar isso, como é que você imagina, e também o que você pode dar de informações para o torcedor, a torcedora, que estarão lá, né? Por exemplo, fatos relevantes de como trafegar. A gente sabe que vai ter ali também uma área, né, de quem tem os ingressos para frequentar as zonas ali e ter as regras, né? Mas o que mais você acha interessante de destacar para quem vai acompanhar lá e para quem vai, obviamente, assistir, conhecer e saber aqui no Sporteca Talks tudo sobre a Copa do Mundo no Catar? Muito legal, Tamir. Olha, tem vários pontos de deixar. A gente fala que quem vem aqui tem data para voltar, porque tem tanto assunto que a gente vai Na realidade, assim, os árabes... A gente tem 3 regiões diferentes. Nós temos a região do Golfo, nós temos a região do Levante, onde, digamos, Síria e Líbano, Palestina, Jordânia e Iraque, e temos a região da África, onde começa pelo meu país, Egito, e vai até Marrocos. Eu ia falar isso, calma, vou deixando para o final. E vai até Marrocos e descendo, pegando também o Sudão, Djibouti e Ilhas Comores. São 22 países árabes que ficam aí. Nós somos chamados de árabes através de uma bandeira única, que é idioma. Não existe uma bandeira que nos reúne política ou religião ou qualquer outro tipo de reunião, a não ser a primeira união foi a nossa idioma. Todos nós falamos a mesma idioma. Mas essa idioma, ela nasceu de uma região muito específica entre o Iêmen e a Arábia Saudita, que são os tribos árabes mesmo, e que criaram esse idioma que a gente pratica com diversos dialetos e sotaques diferentes de uma região para outra. Mas existe uma coisa que nós aprendemos de berço com a idioma. São pilares das nossas educações. Respeitar os pais, respeitar os mais velhos e ser generoso com os próximos, e sua casa tem que estar aberta para todo mundo. Então eu não tenho dúvida que as casas todas de quem seja que vai assistir a Copa do Mundo do Brasil e do mundo inteiro, eles vão ser muito bem recebidos pelos árabes. Está no nosso sangue. Né? Nós sempre falamos assim, nossa casa é a casa de vocês mesmo. Eu sempre falo isso, inclusive nos eventos da Câmara. Aqui na nossa Câmara Árabe, por exemplo, eu não tenho esse negócio de eu tenho que marcar o horário para conhecer a Câmara Árabe. Não, a Câmara Árabe é a casa de vocês, então vocês podem ir e conhecer ela quando vocês quiserem. E os árabes, eles vão dando esses exemplos, e os catares, especialmente, é um povo muito educado, é um povo que teve uma geração que está pegando o poder e o controle. Hoje é uma geração muito jovem, uma geração que tem preservado a cultura, né, árabe, mas ela tem aprendido muito a modernização e trabalhar e tratar com o próximo de uma maneira diferente. Nos anos anteriores, especialmente nos anos 80, início do ano 90, antes de você nascer, não exatamente. Os árabes eram muito reconhecidos fora dos países árabes, das pessoas que colocam as calças com as melhores marcas, as camisas de branding, e vão espanjando dinheiro. E os árabes que você conheça hoje são os árabes diferentes, são os árabes os homens do negócio, são os árabes que investem de uma maneira controladora, investem de uma maneira que dá retorno milhões e milhões de vezes, que começam a aprender como realmente fazer negócios internacionais. Então, quando a gente fala um pouco, deixando primeiro o torcedor um pouco mais tranquilo, que não tenha dúvida que vai ser a melhor experiência na sua vida. Primeiro pela comida, porque a comida árabe... Isso eu ia chegar lá, porque é meu ponto forte aqui. Eu não tenho, pelo nariz eu tenho ascendência italiana, mas enfim, gosto muito. Mas então, pela comida, você torcedor e você torcedora, vocês vão aproveitar do bom e do melhor. Segundo,
pela conversão do dólar para real, real Qatari. Uma semelhança muito grande. Então, acredito até que é o Qatar mais barato em termos de gastos, né? Tá. Como táxis, como transporte público, como. Mas o que é o mais importante que você vai sentir positivamente na pele é a questão da segurança. Você pode dormir na praça, pode dormir na rua, pode dormir no hotel, pode dormir onde vocês quiserem. Você não sentirá em momento nenhum algum tipo de ameaça. Então, imagina dentro de um âmbito tão antigo como os países árabes e os desertos, você tem total modernidade através dos hotéis 7 estrelas, 8 estrelas, você tem um clima muito bom, porque eles tiveram uma sacada muito boa de fazer a Copa do Mundo no mês de novembro, onde a temperatura é muito boa, né? 22, 15, 18, então nós vamos ter uma temperatura muito similar, e a questão de segurança e a questão de sentir em casa. Os árabes conseguem e sabem fazer as pessoas sentirem em casa. Então, em relação a isso, eu tranquilizo todos os torcedores, eu incentivo os torcedores. Fica aqui a minha sugestão, inclusive, para nós, junto com vocês, a fazer ou criar tira suas dúvidas. Olha, e a gente pode trabalhar isso em conjunto até o final aí da Copa do Mundo, e vamos trabalhar em termos disso. Agora, quando a gente fala um pouco sobre negócios, eu acho que existe... nós estamos passando por alguns estágios aqui. Como eu falei, aqueles árabes que eram de calças Versace, camisetas Armani, eles não existem mais. Existem os árabes hoje que utilizam muito informações, dados, inteligência artificial, pessoas que têm o poder de investir, mas eles não investem em qualquer lugar. E eles respeitam muito estágios para chegar ao estágio do ponto que a gente quer, que é o investir no esporte brasileiro. A Câmara, quando entendeu isso, ela fez imediatamente 2 tipos de comitês. Nós criamos a comitê tecnológica, que a gente chama de CCAB Lab, e aqui fica também, mais uma vez, o nosso trabalho em conjunto para a gente pensar nas áreas tecnológicas e como trabalhar isso. E fiz a comitê do esporte. A Câmara não faz negócio, a Câmara não ganha dinheiro, a Câmara gasta o que investe em que ela ganha para o bem do Brasil e o mundo árabe. E quando a gente pensou na comitê esportiva, nós entendemos muito bem que é um momento que a guarda-chuva governamental está trabalhando para isso na última década. Ela está deixando o Brasil um país que começa a ficar ao radar dos árabes. Os estudos lembram, claro, que Emirates e Qatar voam, voos diretos para cá. Os estudos sabem que a Emirates, por exemplo, um dos melhores estádios da Emirates é o estádio do Benfica. É uma coisa de louco, Pena que é vermelho. Mas o que acontece de que impede que os árabes investem no esporte, especialmente no futebol brasileiro, são restrições que nós viemos trabalhando em conjunto com diversas iniciativas, e aí fica muito meu agradecimento à iniciativa privada, porque ela que consegue entender a mensagem. E conectar, né? Aquele mundo que tem um intermediário que vai intermediar, mas ele precisa de X%, não sei o quê. Isso os árabes não aceitam e não vão aceitar. Então eu acho que as primeiras paradigmas como transparência, como clareza, como balanço, como apresentar a coisa na realidade, eu acho que isso começa a quebrar a primeira paradigma. Segunda coisa, os árabes conhecem muito bem o futebol brasileiro. Vamos ser muito claros, conhecem muito bem o futebol brasileiro. Minha geração, desde o Dr. Sócrates até o Neymar, são gerações e gerações que a gente aprendeu do Brasil. Mas os árabes não conhecem o Flamengo, os árabes não conhecem o Corinthians, os árabes não conhecem o São Paulo, os árabes são
poucas coisas que não consegue na vida real concretizar um negócio. Mas eles compraram o PSG. Eles compraram o PSG, que fica em Paris, que é 4 horas de avião de Catar ou de Emirados até lá. Cujas relações históricas que você já falou, né? Tem um então, esteio aí que permitem isso. Exato. Né? O que nós entendemos aqui é que existem 2 coisas fundamentais. Trabalhar a mentalidade dos clubes brasileiros. E aí, foi aí até que nós fizemos a primeira parceria com o São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube é uma parceria que eu considero que vai ter sucesso. Ela não tem sucesso ainda, mas ela está trabalhando, processo, né? Porque é um processo. É um processo que você precisa saber como trabalhá-lo. O que é internacionalizar uma marca do futebol? Né? O que é que a pessoa que está indo com a camisa de um time brasileiro, indo no souk do Jeddah ou indo no souk do Dubai, o cara vai falar para a mãe dele, olha, ele está com a camisa do X ou do Y. Isso tudo necessita de um processo que os times precisam ter nessa paciência. Não vai ser tão fácil esse modelo que a gente está vendo aqui, sucesso ou não, parabéns ao Cruzeiro, aliás, de fazer essa SAF. Com os árabes não vai ser com essa facilidade toda, porque é um processo de confiança. Eu preciso entender, eu preciso revisar, eu preciso garantir juridicamente, eu preciso investir e eu invisto gradativamente até que eu chego a um ponto de que eu tenho uma relação de investimento muito forte. Então, o que nós entendemos e estamos implantando hoje dentro do mindset da questão da Comitê de Cultura, que nós precisamos tratar os árabes com troca de experiência. O árabe pode investir aqui, mas eu tenho muitas dificuldades. Primeiro, questão legislativa. Segundo, questão da distância. Terceiro, questão do idioma. Os árabes não falam português, os brasileiros não falam inglês, tal bem menos árabe. Então, algumas coisas que a gente precisa colocar numa cesta e resolver isso. Depois, vamos na outra cesta. Como nos vamos aproximar isso? Vamos aproximar através de um programa de troca de experiência. O que os árabes têm e que o Brasil não tem? Por incrível que pareça. Os árabes têm estádios melhor que nós. Os árabes têm tecnologia melhor que nós. Então, por exemplo, aquelas tecnologias todas que são utilizadas, não sei o quê, eles investem. Não é deles, né? Mas eles te traz para lá e você construi lá. Consegue desfrutar disso. Então, assim, por exemplo, a gente estava falando, por exemplo, por que é um jogo de final da Paulista não pode acontecer em Jeddah, não pode acontecer em Doha, tendo em vista que o futebol, já que você puxou a sardinha para o seu país, o Supercopa da Itália aconteceu pelos últimos 3 anos, na Arábia Saudita. A Copa da Espanha aconteceu em Riad. Então, esses pensamentos que a comitê precisa pensar e trabalhar junto. Em compensação, eu tenho que levar a geração dos árabes para cá. Eu tenho que chamar e convidar times, gestores, juízes, árbitros, etc., para vir fazer o intercâmbio aqui. Isso é fundamental. Conhecimento, né? Exato. Ter essa aproximação para gerar essa confiança, Exatamente. Esse entendimento e poder caminhar, né? Então, a nossa comitê praticamente está trabalhando para isso, para a gente realmente chegar a um marco, né? de falar sobre a internacionalização. Claro que o futebol é um caminho muito simples e muito fácil para fazer. É claro que a gente, se observar para o campo do futebol, a gente não pode parar só no campo do time, a gente precisa olhar também para um futebol feminino, para uma coisa que precisa ser mais ligada entre os árabes e os brasileiros, e o Brasil pode ajudar muito. E se a gente conseguisse sair um pouco do futebol, o Brasil tem marcos em outros esportes que podem ter essa troca com os árabes. Tudo isso, para você ter ideia, tudo isso, ele no final da conta, ele dá essa aproximação, ele dá essa confiança de colocar uma marca árabe dentro de uma arena, ou dentro de um esporte, ou dentro de uma até federação. Né? Não sei se vocês se lembram, por exemplo, mas a Federação do Rugby da Austrália, ela é patrocinada pela Emirates. Então, assim, o que a gente precisa olhar, não olhar para a cor de camisa, olhar para o conceito. Para os valores, né? O Exatamente. que de fato os esportes agregam nesse sentido para as marcas, né?
E é isso que a gente está fazendo dentro da nossa cozinha. Muita coisa, por isso que eu digo que já tem uma segunda data aqui para voltar em breve, mas até lá, é claro, a gente segue, né, em contato com as relações. A Sporteca já tem se relacionado, né, com a Câmara, então é muito bom tê-lo aqui, Tamer Mansur, que é secretário-geral e CEO da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. E quem quiser, entre em contato, conheça, né, frequente, enfim, entenda aí quais as formas de se relacionar com a Câmara também. Sem dúvida. E a gente agradece por você estar aqui. Eu que agradeço, eu convido a todos a irem ao Catar. Que não consegue ir para Catar, aguarda as nossas novidades. A gente estamos trabalhando para trazer o Catar até vocês, em alguns pontos aqui. Ótimo. Então, ficam e sigam as nossas redes sociais. É isso, só manter a conexão. Sporteca Talks é para isso, para a gente trazer o que há de melhor dentro desses assuntos do esporte, do mercado, dos negócios e também, é claro, do entretenimento, né, dos fãs, do engajamento, tudo que a gente vem trabalhando aqui na primeira temporada e agora essa temporada, segunda, especial sobre Copa do Mundo. Então, você já sabe, a gente tem um encontro marcado até a próxima terça-feira com mais um episódio do Sporteca Talks. Obrigada, tchau, tchau.